Olá, povo de Deus, muito boa tarde. Que a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Esse amigo que vos fala é o pastor Tairone de Jesus. E eu gostaria de deixar para o Senhor, para a senhora, nesse minuto de fé, nesse minuto de reflexão, uma palavra ao qual me chamou muito a atenção nesse dia de hoje, que ela se encontra escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 9, que tem por título dessa palavra assim, recordando as murmurações. Olha só o que é que fala, olha só o que é que Deus fala a respeito dos murmuradores. Deuteronômio 9, versículo 1 diz assim, Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Para quem não sabe quem é Israel, Israel ele é o povo escolhido por Deus, separado, que Deus separou, que Deus preparou para honrar. E diz assim no versículo 2: um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti. E tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Esse gigante ao qual a palavra de Deus ela se refere nessa tarde é um gigante chamado dívida. Esse gigante talvez na tua vida esteja representado por um medicamento, por uma doença, uma porta de emprego fechada. Eu não sei qual é a situação difícil, o momento difícil que o senhor ou a senhora tem passado. Mas aqui a palavra de Deus, ela deixa bem claro. Deus, ele diz que vai adiante. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus que passa adiante de ti, ou seja, o Deus de Israel, o Altíssimo, o Santo dos Santos, ele vai adiante. A palavra adiante quer dizer na frente. Deus, ele vai na frente daqueles que o buscam de fato e de verdade. Deus, ele vai na frente daqueles que abrem a porta e deixa Deus tomar a frente, deixa Deus passar. Porque enquanto, meu irmão, o Senhor, a senhora, enquanto nós estivermos murmurando de algo, vai ser impossível de Deus operar um milagre. Porque Deus, ele não é com murmuradores. Muito pelo contrário, Deus, ele é com aquele que confia nele. Deus, ele é com aquele que coloca ele como seu escudo, como a sua fortaleza, como a sua redenção. E quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus como seu escudo, se cumpre o que essa palavra no versículo 3 disse, sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, ou seja, que vai na sua frente, é um fogo consumidor, ou seja, ele vai consumir todos os gigantes, ele vai consumir todas as barreiras, ele vai consumir toda a porta que tiver fechada na tua frente, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, ou seja, quando Deus te lançar eles fora da sua presença, da sua frente, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Ou seja, quando o ser humano passa a carregar uma coisa chamada orgulho, quando o ser humano passa a carregar uma coisa chamada prepotência, quando o ser humano passa
a se achar melhor do que os outros, é nessa hora que começa a destruição do ser humano. É nessa hora que começa a queda da pessoa. Porque olha só o que é que Deus ele disse aqui, ó. Quando, pois, o Senhor teu Deus, no versículo 4, os lançar fora da sua frente, ou seja, de diante de ti, que quer dizer na sua frente, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra, para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Ou seja, é pela maldade, é pela incredulidade, é pela arrogância, prepotência, pela ganância, por todos os sentimentos contrários à palavra de Deus, é pela falta de humildade. É por isso que está padecendo. Talvez nas nossas vidas, hoje, a gente deixa de conquistar algo por causa do orgulho que está no nosso coração. Porque Deus sabe que se Ele nos abençoar naquele momento com algo ao qual estamos pedindo, mas pedindo mal porque o coração quer para a sua ganância, para os seus deleites, vai acabar acontecendo com a gente igual aconteceu com essa cidade aqui, a terra a qual Deus deu ao povo a possuir. Por causa da impiedade das nações é que Deus entregou eles à sorte do seu povo. Então, por causa da minha impiedade, por causa da dureza do meu coração corrupto, porque a palavra de Deus no livro de Provérbios diz: desesperado e enganoso e desesperadamente corrupto é o coração do homem. A palavra corrupto se adapta a tudo que não presta. Ou seja, por causa da dureza do meu coração, eu deixo de me assentar na mesa com o rei e com os príncipes. Moral da história. Sabe quando é que você vacila, meu irmão? Sabe quando é que você vacila, minha irmã? Quando você para de olhar para Deus e passa a viver, a andar segundo a dureza do seu coração. O coração, ele é sentimento. Deus, ele é razão. Então, não há como ter comunhão entre sentimento e razão. Ou você vai agradar a razão e desagradar o teu sentimento, ou você vai agradar o seu sentimento e desagradar a razão. E quem é a razão, pastor Tairone? A razão chama-se Jesus Cristo. Chama-se o Deus Altíssimo. No livro de Lucas diz o seguinte, ó: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu busco em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, o restante das coisas é inevitável de não acontecer na minha vida. É impossível dela não acontecer. Por quê? Porque eu fiz de Deus o meu porto seguro. Eu fiz de Deus a minha prioridade. Então, se eu faço de Deus a minha prioridade, naturalmente também eu serei prioridade na lista de Deus. Porque Deus é para comigo aquilo que eu sou para com Ele. Se eu tenho como prioridade, prioridade dele também eu serei. Se eu tenho como segunda opção, a segunda opção dele também eu serei. Da maneira que eu me lanço no altar, o altar retorna para mim. Não tem meio termo. Da maneira que o Senhor, que a senhora se lança na palavra de Deus, a palavra de Deus também ela é voltada. Muito de Deus você vai ter. Se lança pouco, o pouco de Deus você terá. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E se o Senhor, a senhora puder, curta, comente, compartilhe com mais 7 pessoas para receber essa palavra abençoada. A partir de hoje, nós estaremos em algum horário do dia entrando com esse programa Minuto de Fé, onde eu estarei trazendo uma palavra de fé para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.